Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente veio gravar mais um vídeo aqui na Escola Costurando Arte com a Nicole. Hoje a gente vai fazer uma bermuda de pijama com a nossa viscose Camel. Ela está disponível para compra lá no site, utilizando o molde. Depois a gente vai deixar disponível uma folhinha com o molde e com as medidas e padrões de como precisa ser para montar esse molde aqui maior. Certo. Posso falar um pouquinho do molde? Para quem não é familiarizado com a modelagem, esse molde, que ele é característico de pijama, ele tem a parte das costas unida na parte da frente da bermuda. Então, para quem já trabalha com modelagem, né, já deve estar familiarizado, mas para quem não conhece, só para entender por que esse molde ele é tão comprido. Muito bem. O molde já está pronto. Eu fiz no tamanho 40 para ficar bom para gravar. Pode ser feito na medida que quiser fazer. Para essa etapa vão ser necessários então o molde, o tecido, tesoura para tecido, fita métrica para posicionar o molde no fio. Primeira etapa então é organizar o fio do molde no fio do tecido. Isso é muito importante para não deformar a peça depois. Nesse molde as margens de costura já estão contempladas, então não preciso acrescentar nada aqui no corte do tecido. Ele vai ser o lado direito e o lado esquerdo da bermuda. Vou tirar os alfinetes. Como as duas partes, frente e costas, são unidas pela lateral, eu já tenho uma costura que eu posso eliminar, não preciso fechar nas laterais. Então eu tenho aqui um lado. Esse lado aqui com a frente, as costas, e esse lado aqui pra frente. Posicionar aqui. Dá pra mim agora, senão eu... Para essa peça, a primeira etapa a ser costurada é o entrepernas. Entrepernas, costas. Vou botar um alfinete aqui para prender. E o entreperna frentes. Lembrando que para esse molde está planejado 1 cm de margem de costura, que é aproximadamente o calcador da máquina. Aqui, entreperna costas, entreperna frente. Depois de cortado o tecido, vou separar o molde do tecido, vou deixar o molde aqui do lado. Então aqui são a parte direita e a parte esquerda da bermuda. Uma parte dessa daqui ela já vai ter frente e costas. Vou botar aqui na mesa para ficar mais fácil. Olha só, aqui começa a ter uma carinha de bermuda, short. Né? Lembrando que não tem costura de lateral porque isso foi já adaptado na modelagem. Então temos aqui o lado direito com frente e costas e o outro lado também com frente e costas. Primeira etapa de fechamento dessas peças são o entrepernas. Vou fazer a costura na máquina reta, com o pé de máquina de costura, e depois vou fazer a limpeza na overlock. Depois eu volto aqui pra gente fechar o gancho. Ok, então a peça está posicionada já na máquina, com 1 cm de margem de costura. Descer a agulha para ficar firme a peça. Lembrando que a costura sempre começa e termina no retrocesso. Aqui a costura
na máquina reta. E agora eu vou fazer a limpeza para tirar esses fiapinhos aqui na máquina overlock. Certo, então agora eu tô aqui na máquina overlock. Essa é uma máquina industrial para dar acabamento no corte do tecido. O que eu vou fazer de acabamento aqui? O entrepernas do lado direito, que é essa parte aqui que já está presa, e o entrepernas do lado esquerdo, que é este aqui. Então, nessa etapa é feita a limpeza em duas partes do modelo. Vamos lá? Só lembrar um detalhe importante, esse acabamento que eu fiz agora na máquina overlock, para ela não ficar desfiando o tecido, quem não tem acesso à máquina overlock, quem não tem casa ou não tem acesso, pode fazer de outras formas também. Por exemplo, zigue-zague da máquina doméstica dá para fazer acabamento no viés ou acabamento de costura embutida. Então, se não tem acesso à máquina overlock, não precisa se preocupar que tem outras formas de fazer. Muito bem, vou virar aqui uma perna do short. Para quem não está familiarizado com a modelagem, aqui dá para ver bem, a parte mais cavada sempre vai ser o das costas, a parte menos cavada da frente. Então aqui o tecido está virado para o direito, estou olhando para o direito do tecido, com as costas e a frente. Vou pegar a outra perna também do lado do direito, porque vai ser unido direito com direito, a costura fica para o avesso, e vou posicionar da seguinte forma. Se desse lado eu estou com o lado das costas, eu vou encaixar a outra perna também, de modo que eu vou coincidir aqui o gancho das costas de um lado, das duas pernas, e o gancho da frente do outro lado, eles ficam unidos. Para o acabamento ficar bonito, é recomendado pegar por dentro da peça e unir como ponto de referência as duas costuras do entrepernas. Dá para ver aqui? Costura de união entre pernas. Vou colocar as duas bem juntinhas. Lembrando que as margens de costura, o ideal é que fiquem viradas todas para o mesmo lado. Nesse caso eu vou deixar virado para as costas. Muito bem. Então eu tenho aqui unido o entrepernas. Aqui eu vou unir com o alfinete o gancho da frente. Essa peça é muito prática de fazer, ela envolve poucas costuras, é um molde simples de fazer. O elástico também não é difícil de pregar. Então aqui eu acabei de alfinetar o gancho da frente. Então, lembrando que da frente a curva ela é menos acentuada. E agora eu vou alfinetar a parte das costas, que tem a curva mais aberta. Quem não tiver muita segurança com a costura, essa etapa de alfinetar, eu sugiro alinhavar. Quem tem pouca familiaridade com o tecido ou com a máquina de costura, alfineta antes que fica mais fácil. E com as duas pernas do short unidas com o alfinete, frente e costas. Então aqui onde estão os alfinetes, com um pé de margem de costura, eu vou unir os lados direito com o lado esquerdo, na máquina reta. Aqui na máquina, então, eu vou iniciar a costura pelo gancho da frente, de modo que eu inicio aqui e de uma costura só, eu finalizo essa etapa. Começo pelo gancho da frente e termino pelo gancho das costas. Da peça, para ela ficar limpa e não ficar desfiando. Essa etapa agora temos isso daqui.
fazer disso aqui um short, que agora não está aparecendo exatamente isso, vejam só. Vou pegar aqui por cima, onde seria a cintura. Vou abrir e ele já vira um shortinho. Deixa eu virar do lado do direito. Olha só. Muito prático. Tá pronto. O que falta agora vai ser fazer a limpeza e a bainha aqui na perna, onde seria a indicação de comprimento. E depois o elástico aqui em cima, que ele vai ser colocado separado, num cos reto. Tem a opção também de adaptar ele, subir um pouco o gancho e pegar o elástico direto na peça, mas nesse caso, para facilitar, ele vai ser colocado separado, tá? Acabamento bem bonito. Então eu vou medir aqui. Lembrando que depois de ter essa medida como referência, deve ser acrescentado margem de costura para quando for necessário fazer alguma emenda, tá? Eu medi com um shortinho dobrado. Dessa forma eu tenho a metade da circunferência da cintura. Como eu estou com um tecido dobrado, eu posso usar a mesma referência para fazer o corte. Se eu não tivesse tecido suficiente para usar na dobra, eu poderia fazer emendas para chegar no resultado final, tá? Já estou considerando a margem de costura. Embora não tenha emenda na lateral, eu preciso fechar o cos. Então ele vai pelo menos uma margem de costura. A largura do cos, ela pode ser feita da largura que tiver de tecido, da largura de algum elástico específico. Nesse caso, para ficar com o cos pronto de 6 centímetros, de 4 centímetros, aliás, eu vou usar 12 centímetros na largura do tecido. Vamos lá. Aqui eu vou riscar direto no tecido, mas também dá para ter um molde feito no papel e usar a mesma técnica de corte que eu usei no shortinho. Então, o corte do cos é uma tira reta mesmo, de 12 centímetros, pela circunferência do shortinho já pronto. Agora a etapa vai ser costurar a emenda do cos a um pé de máquina e depois eu vou fazer a limpeza também, mas não tem necessidade, quem não tiver acesso, porque ela fica pra dentro, tá? Só vou fazer mesmo pra não ficar desfiando. Aqui então tá o cos, já tá unido, fechadinho, já fiz a abertura da margem de costura no ferro para dar um bom acabamento. Está aqui. Aqui está o shortinho. Então o cos, como eu cortei ele de 12 centímetros, fiz essa largura para ele ficar duplo. Então eu vou unir aqui, ó, pelo avesso, margem de costura com margem de costura. E vou dobrar ele toda a extensão no meio. Aqui. Aí depois, só para já vocês entenderem, basicamente isso daqui é o cos. O elástico ele vai ficar aqui dentro, ó. Ele tá duplinho aqui, vai ser costurado essa parte aqui embaixo na cintura dos shorts e o elástico vai ficar preso aqui dentro. Vou colocar alguns alfinetes para me dar segurança na hora do encaixe. Então aqui está o cos já alfinetado e eu vou unir, vou colocar o cos na base da cintura. Eu gosto de unir sempre através das margens de costura. Aqui eu tô com o centro do cos, onde eu fiz a união, e vou colocar junto com a costura das costas.
Não é necessariamente uma regra, mas isso deixa todo o conjunto mais bonito. Lembrando que na hora de juntar essas partes, eu tenho que ficar com 3 camadinhas de tecido. 2 que correspondem ao cos e uma da bermudinha, tá? O cos no short, eu já vou deixar dentro do cos o elástico. Importante detalhe. O elástico agora, ele deve ser medido na cintura da pessoa que vai vestir o short. Muito bem. O elástico tem que ser medido na cintura. Porque essa circunferência que a gente tem aqui, ó, se a gente analisar, ela é a circunferência do quadril. Como o short, o ajuste dele se dá pelo elástico, e a gente tem que garantir que ele passe pelo quadril. O elástico depois ele vai ajustar na cintura, tá? Então tem algumas regras de cálculo, por exemplo, para calcular com base nessa circunferência ajustar um elástico, que seria mais ou menos 3 de 4 partes, mas ainda é delicado isso, porque dependendo do quadril, ainda assim o elástico ele vai ficar frouxo na cintura. Então, esse elástico eu vou usar o de 4 centímetros, pode ser utilizado qualquer espessura, pode ser de 2 centímetros, de 3, pode ser de 6, pode ser de 8, só lembrando que com base na espessura do elástico, o cos precisa ser calculado. Eu usei o cos de 2 centímetros para um elástico de 4 centímetros. Então vamos medir isso aqui na cintura. Qual quer aparecer? Vamos lá. Não vou dar uma volta completa na cintura, porque o elástico precisa estar mais justo do que a cintura dela, obviamente. Vou tirar um pouquinho. Assim, muito bem. Para essa técnica de colocar o elástico, é necessário agora fechar o elástico nessa direção aqui, de modo que eu fique com um anel com o elástico, né, fechadinho. Vou unir aqui na pontinha com um ponto de zigue-zague, que ele é mais fácil, bom para pregar, e depois eu vou encaixar aqui dentro, a gente vai para a máquina para pregar efetivamente o cos nos shorts. Vou usar o ponto do zigue-zague para prender o elástico, mas poderia ser também no ponto reto. Bagunçadinha, mas é isso. Eu fui uma vez no zigue-zague, fui, voltei e passei uma terceira vez em cima. Dessa forma, o elástico ele fica bem preso e não fica muito grosso. Aqui. Para pregar o elástico de forma bastante uniforme, deixa eu dar um espaço bom aqui, Roy, que me disse se dá para ver, tá? Então aqui eu tenho o cos que está dobrado ao meio. Então aqui dentro eu vou colocar o elástico. Ó. Ele vai ficar guardadinho aqui dentro. Agora ele não tá franzido, né? Porque ele tá inteirinho esticado. Eu vou fazer isso em toda a circunferência da cintura. Ó, mais pro final do encaixe, como o elástico ele não estava franzido, ele vai dar essa diferença, mas é isso mesmo. O que vai ser necessário agora é empurrar para trás o que eu já guardei do elástico.
ele vai se ajeitar na circunferência do shortinho. Depois de pronto, ele vai fazer esse franzido, que é justamente o objetivo de usar o elástico, tá? Então, eu já vou pregar. Nesse caso, especificamente, eu vou usar mais do que 1 centímetro de margem de costura, porque eu cortei um cos de 12 centímetros para um elástico de 4 centímetros. Aí eu consigo ter uma folga na costura de 1,5 a 2. Se eu ajeitar, olha só, eu consigo com a mão sentir até onde vai o elástico. Como ele é 4 centímetros, o cos dobrado ele vai ocupar 8 centímetros dos 12 que eu projetei. Então eu vou fazer a margem um pouquinho mais para baixo só para dar um pouquinho de segurança na hora de pregar. Você trocou o ponto também. Troquei o ponto, é importante, bem lembrado, Rô. Eu fechei o elástico no ponto zigue-zague e agora, como eu vou costurar na reta, eu volto o ponto pro reto. Acontece de a gente esquecer e depois ter que abrir. Tudo bem. E na hora de costurar eu também tenho que ter atenção de eu perceber sempre, de conferir se eu tenho as 3 camadas de tecido. As 2 que correspondem ao cos e a terceira camada, que é o do short. Como o elástico ele é menor do que o cos, para dar o efeito de franzido, o ideal é ir devagar mesmo e ajeitando o elástico. Aqui eu estou trabalhando com ele todo lisinho, fica bem mais confortável, e eu vou deixando ele emboladinho para o final. Eu vou ajeitando na medida que chegar ali. Ela em cima da onde eu comecei a costurar. É uma das poucas vezes que eu não preciso do retrocesso na costura, que eu vou passar em cima exatamente onde eu comecei. O elástico ele tá soltinho, mas se eu puxar ele, olha só, um carinho pro short. Então eu vou agora fazer a limpeza aqui para tirar esses desfiados. Vou fazer a limpeza aqui, vou aproveitar e fazer a limpeza na barra para fazer a bainha. Aqui está o shortinho. Ó, notem que o elástico ele franze para chegar no tamanho da cintura e aqui dá esse efeito bonitinho aqui. Quero dar 2 dicas para vocês. Primeiro, o elástico aqui dentro do cos ele está solto, então é muito provável que o elástico ele embole ou engole dentro do cos. 2 dicas aqui para esse caso. Uma delas, fazer costuras na vertical, onde tem as margens de costura do gancho, e nas laterais, só uma costurinha assim retinha para segurar, ou então, que também fica de forma decorativa, passar uma costura na horizontal, no sentido do cos. Fica bem bonitinho também e fica mais firme. É uma garantia que o elástico não vai enrolar dentro do cos. Segundo detalhe importante sobre a bainha. A bainha para esse molde ela está projetada para 1 centímetro. Vou virar 1 centímetro e costurar na reta mesmo. Se quiser uma bainha mais larga, é só projetar isso no molde.
Agora eu vou para a máquina, vou fazer a bainha e vou passar uma costura para pregar o elástico no cos. Aqui eu vou fazer a costura para prender o elástico na lateral. Pode ser uma costura em toda a altura do cos ou só um travete para pegar. Fiz uma costura em toda a altura para vocês verem como que fica. Dá para ver? Isso no sentido do vertical do elástico. Assim, se ele enrolar no restante da extensão, é bem fácil de voltar ele. Tem algum guia para bainha? Sim, nesse caso eu vou usar um pé de máquina. Deixa eu virar aqui. A dobra do tecido, ela fica bem aqui no lateral, na extremidade do calcador. E a costura vai acontecer mais ou menos aqui em cima, onde termina o acabamento do overlock. Isso dá mais ou menos 75 milímetros de distância. Mas ele pode ser para mais ou menos, só se não usar esse critério, tem que alfinetar ou alinhavar, né, para ficar bem certinho. Que a gente fez o pijama, a gente não, né? Quem fez foi a Nicole. E eu queria agradecer a professora Nicole pelo carinho e pela atenção que ela sempre dá pra gente aqui. Esses shortinhos aqui, ele foi feito com tecido camel, como a gente falou lá no início. Essa estampa aqui está disponível no nosso site. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, curtam esse vídeo, compartilhem com alguém que precisa ver esse molde para fazer acontecer suas estampas, tá bom? Até a próxima!